Olá, meus irmãos e meus amigos, começamos aqui mais uma live orando com você. Hoje, sexta-feira, dia 26 de setembro de 2025, nós já estivemos durante a semana falando pelo rádio e segunda-feira falamos aqui através da live e hoje novamente chamamos você para participar conosco deste momento que iremos estar na presença de Deus aqui pela internet, pela rede social, para orar a Deus, para pedir a Deus e ouvir uma palavra, uma reflexão antes da oração. Pode nos incentivar e pode também nos conscientizar. Tenho falado sobre a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas especialmente o arrebatamento. A igreja precisa se voltar para esse fato. O secularismo distancia a igreja. E nesta semana eu falei sobre o espírito do anticristo. O apóstolo Paulo chama de o mistério da injustiça, que já opera, já está operando, já estava operando nos seus dias. Imagine hoje. E o apóstolo João chama de o espírito do anticristo. Esse espírito do anticristo, ele opera por meio trabalhando contra a igreja por meio dos milagres, ou seja, na área de milagres, operando pseudos milagres falsos, aparentes, e também na área do ensinamento, da doutrinação, e ainda na área da escrita. Ultimamente, muitos livros heréticos e para contestar a Bíblia, ou torcer as Escrituras, ou distorcer as Escrituras, têm sido escritos por falsos teólogos, por pessoas que se encarregam de ou desvirtuar a Bíblia, o ensinamento da Bíblia, ou mesmo falar contra as Escrituras como se elas não fossem verdade. A irmã Melissa Santos. Bem, gente, então nós precisamos estar atentos, porque o apóstolo Paulo disse aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 1 e 2, ele diz: não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístolas, ou seja, por escrita. Então, nós precisamos ter cuidado. Essa advertência por espíritos está se referindo à área espiritual. Está se referindo a milagres, manifestações espirituais. Hoje se vê alguns milagreiros andando por aí pregando e declaram milagres, mas nunca se vê as pessoas curadas. O máximo que existe são curas psicológicas ou emocionais de momento. Mas se acontecer algum milagre, alguma coisa sobrenatural, saibam os irmãos que o império do mal, o mistério da injustiça, ele também opera. Quando há lugar, ele também opera. Portanto, nós precisamos zelar, porque hoje tem tantas coisas nas igrejas
evangélicas que a gente fica eu fico às vezes olhando, e, meu Deus, como é que pode? Como é que pode uma igreja madura, um pastor, um obreiro experiente aceitar aquelas coisas? Eu não estou falando nem de mundanismo, de vaidade, de costumes, eu não estou falando disso, eu estou falando de manifestações falsas e ensinamentos falsos, porque é fácil você confrontar. Eu acho que eu sou daquela turma lá de Bereia, porque o apóstolo Paulo, Lucas, disse que em Bereia, lá em Bereia, as pessoas ouviam o que Paulo e os companheiros de Paulo pregavam e conferiam com as Escrituras. Nós precisamos fazer isso hoje, porque a doutrina do Evangelho, a doutrina de Cristo, chama-se sã doutrina, doutrina santa. Então, se alguém está doutrinando e não tem as características de santidade, de santificação, essa doutrina não é de Deus, não é do Espírito de Deus. Então, há manifestação tanto de milagres ou aparentes milagres, falsos milagres, como também o ensinamento errôneo. Eu bati muito esta semana no programa de rádio sobre a teologia da pós-tribulacionista, ou seja, a doutrina pós-tribulacionista, que é aqueles que pregam que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação, vão passar pela grande tribulação. O tempo aqui não me permite para repetir o que eu falei no rádio, mas se o Espírito Santo está aqui na igreja, está com a igreja, conduzindo a igreja na terra, até levá-la ao encontro de Cristo dos ares, é assim que a Bíblia nos ensina. E como é que o Espírito Santo vai deixar a igreja aqui e vai embora, e para a igreja passar pela grande tribulação? Isso não tem sentido nenhum, além de uma porção de outras escrituras que mostram que a igreja não passará pela grande tribulação, porque nós não fomos por Deus, planejados por Deus para a ira de Deus. Não fomos para a salvação. Então, queridos, precisamos de muita cautela nesses dias, de muito cuidado, e nos apegarmos à palavra de Deus. Quanto mais os dias se passam, mais nós devemos nos apegar à palavra de Deus como a âncora. Quando o barco está em tempestade e entra e pode ser levado à deriva, o que é que o marujo faz? Ele para o barco e ele desce a âncora, solta a âncora. A âncora, ela, quando toca na terra, ela tem uma lança ali, que engata na terra e não deixa o barco sair à deriva. Assim deve ser a nossa fé. A nossa fé deve estar arraigada na palavra de Deus e ter cuidado, porque o problema não é alguém nos ludibriar com outras coisas, não, eles usam a palavra de Deus. E não se iludam. Satanás pregou a palavra para Jesus. E sabe qual foi a passagem que ele pregou para Jesus? O Salmo 91.
e é um salmo muito usado pelos irmãos como um salmo poderoso, como uma escritura poderosa. O diabo pregou o Salmo 91 para Jesus. Imagine a sua audácia. Como ele não faz isso com as pessoas? Para enganar. Para enganar. Ele não prega ele não fala a palavra para edificar, nenhum crente. Ele fala para enganar. Paial Santos Paial, Deus te abençoe, meu irmão. Fazia dias que eu não te via, agora estou te vendo. Ele continua dizendo, aprendi muito com ele. Glória a Deus. A irmã Zuleide também está, além da irmã Melissa Santos, também está conosco. Sejam bem-vindos, meus queridos, porque daqui a 1 minuto nós estaremos orando. Tá? Daqui a 1 minuto nós estaremos orando juntos, falando com Deus, juntos entrando na presença de Deus. Isso é maravilhoso para a nossa comunhão, para nos reunirmos à distância, mas em espírito estamos unidos e vamos entrar na presença do Pai, orando juntos, e Deus vai dar resposta. Pode apresentar a sua petição, a sua gratidão a Deus, Ele vai dar resposta. Louvado e engrandecido seja para sempre o nome do Senhor. Bom, então nós prometemos que voltaríamos a 1 minuto para orar, ou seja, a 1 minuto estaríamos orando. Vamos começar a orar, entrando na presença do Pai, mediante Jesus Cristo, e também pela impulsão do Espírito Santo. O Espírito Santo intercede e nivela as nossas palavras, porque nem sempre oramos como devemos orar, assim a Bíblia diz, mas o Espírito Santo nos intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pai Celestial, entramos na Tua presença, entramos por meio de Jesus Cristo, porque Ele é o nosso mediador e está aí à direita do Pai. É assim que a Tua palavra diz e nós cremos que a nossa oração está chegando, porque estamos orando em Jesus Cristo, porque mesmo Ele estando à Tua direita, Pai, nós estamos nele pelo Espírito, o Espírito da graça que está conosco. Senhor, este é um mistério que o mundo não entende, as pessoas descrentes não entendem, mas nós entendemos e cremos, e por isso oramos. Agora, Senhor, já que estamos na Tua presença, te suplicamos que ouça as nossas petições. A oração que pedimos, a petição que fazemos, Senhor, é pelas doenças, pelas enfermidades das pessoas que estão doentes. Pessoas doentes que estão, nesse momento, orando conosco, ou mais adiante, quando ouvirem quando assistirem esse vídeo. Pai, nós agradecemos, nós pedimos, Pai, pelas pessoas que estão sofrendo opressão maligna, opressão de espíritos malignos. E às vezes esses espíritos operam através de pessoas que ele pode usar, às vezes até dentro de casa, dentro da própria casa. Às vezes é o marido que causa a mulher, leva pressão à mulher, pressiona. Às vezes é a própria mulher que faz, às vezes são os filhos. Pode ser gente de casa que está causando, que está sendo usado
para causar opressão. Mas, nesse momento, nós pedimos, Senhor, que a Tua mão se estenda sobre os lares, sobre as famílias, onde há contendas, onde há dissensões, onde há desentendimento constante. Pai, nada se constrói com desentendimento, nada se constrói com desarmonia, nada, absolutamente nada. Mas nós te pedimos, Pai, que a Tua mão se estenda para repreender o espírito do erro, o espírito do anticristo, o espírito da injustiça, o mistério da injustiça que opera. Nós pedimos, Senhor, neste momento, que as pessoas que estão ouvindo sejam alcançadas com a Tua bênção, com a Tua presença, com a Tua graça, que as suas orações sejam ouvidas, que as suas orações sejam respondidas. Nós agradecemos muito, Pai, e te louvamos, te agradecemos, te adoramos, porque sabemos que o Senhor ouviu a nossa oração, pois temos orado, pedido, em o nome de Jesus. Amém, amém. Também está conosco a irmã Osmarina Gomes da Cruz. Seja bem-vinda, minha irmã, a nossa live, a nossa comunhão, a nossa live de oração, orando sempre com você. Deus abençoe todos que estão conosco neste momento. A irmã Zuleide e a irmã Além Faial e a irmã Melissa, todas as pessoas que estão conosco. Deus abençoe poderosamente, ricamente, e que a sua oração seja respondida, porque nós oramos no nome de Jesus. E é Jesus quem nos dá a vitória em tudo. Queridos, ficamos por aqui, voltaremos terça-feira, querendo o Senhor, com mais uma live. Até lá, nós dizemos esta palavra boa, que habite ricamente nos vossos corações a palavra de Cristo. Deus abençoe.